Entenderam? Olha aqui, ó, novamente, tá? Então, o que eu estou explicando aí, quem entrou agora, é sobre a metragem quadrada, ó, tá? Vocês têm que colocar no projeto, escrever garagem, escrever a metragem quadrada, escrever o piso, que tipo de piso estão usando, tá? Se vocês quiserem usar um outro tipo de piso, aí vocês colocam, mudam só que não tem problema. Mas tem que botar a área, então como é que se mede essa área total? Então eu vou medir, ó. Eu tenho que pegar sempre a parte interna, essa medida até aqui, que é o 5,75, tá? Tá aqui, ó. Ó, pode ver, interno, ó. Não bota as paredes junto, não. É sempre a parte interna. 5,75 vezes essa medida aqui, ó. Essa aqui, ó, tá? Que é 2,80, tá? Que é interno. Então, 5,75 vezes 2,80 dá 16,10, 16 metros quadrados. Essa área da garagem tem 16,10 metros quadrados. Tem que colocar lá, e coloca a área tal. E assim vocês vão fazer em todas as outras também, tá? Tem que colocar, escrever o nome, botar a área e botar o tipo, que tipo de piso é usado, né? Tá? Se é piso frio, no caso, nas áreas, né? Cozinha, banheiro, tudo é piso frio. Nos outros pode usar o piso de laminado, no caso, madeira, tá? Entendido? Sim? Maria Eduarda, Tainá, boa tarde. Entenderam ali que a professora explicou da metragem quadrada de cada área? Boa tarde. Sim? Tá. Então, assim, ó, todas as áreas aqui vocês têm que colocar. Então, escreve sempre. Ó, uma coisa que a professora está vendo é que vocês não estão escrevendo, tem que escrever dentro da pauta. Que área é essa? Estar. Pode botar sala de estar, não tem problema. Escrever dentro da área X. Então, vocês, aquilo que a professora explicou agora, a metragem, vão medir direitinho. Já tem a medida aqui, é só calcular vezes, tá? E escrever ali em tudo, tá? Outra coisa. Tem que, por exemplo, a medida aqui, ó, tá? De janela. Coloca a medida da janela, tem que colocar. Então, 2,50 vezes 1,80 vezes 90, porque é por. Então, é a largura da janela é 2,50, 1,80 vai ser a altura, que aqui não aparece, mas vai aparecer lá nos cortes, tá? A altura da janela, tá? E os 90 é como? Como é que é o 90? 90 é do piso até o peitoril. Então, peitoril, onde a gente diz, é até atingir a janela, até o vão da janela, tá? Que é os 90 centímetros que tem que deixar, tá? A mesma coisa as portas, tudo tem, não quer colocar aqui, pode colocar aqui dentro, ó. Mas escrever quanto que tem essa porta, 90 por 2,10, tá? Então, escrever, colocar tudo detalhado, ó. Cota sempre em cima da pauta, ó, tá? Em cima da pauta e escrever dentro da pauta. Pauta é essa linha aqui, ó, tá? E é quando a gente diz pauta para escrever dentro da pauta, é duas linhas, escreve ou coloca os algarismos. Não esquecer, sempre colocar também, identificar o que é isso, planta baixa, primeiro pavimento, escala, colocar escala, que escala é essa? 1/50, coloca aqui. Lá no selo também vai novamente tudo isso, mas aqui tem que identificar sempre, porque é o desenho, tá? Quem vai pegar tem que entender que isso aqui é uma planta baixa, nem todos têm entendimento, tá? Então tem que escrever tudo detalhado, inclusive cotas, tudo. Bom, tá faltando, vamos supor assim, ó. Se não tem alguma cota, vamos supor no desenho que o professor enviou para vocês, é justamente isso, vocês vão calcular daí, então. Bom, eu tenho 8,90, né? Total aqui. Se está faltando, vamos supor, estava faltando essa cota aqui, tem 8,90. Eu botei essa cota, botei essa, botei mais a cota das paredes, o que sobrou lá? Aí você vai colocar para completar os 8,90, sempre calculando, tá? Bom, aqui o professor já tinha explicado para vocês que vocês estão usando a escala na A3 1/50 e o pé direito, o que é o pé direito? É o pé direito do piso até o teto, 2,70 que vocês vão usar lá no corte que o professor vai explicar depois.
tá? Outra coisa, identificar, ó, gente, tá? Isso aqui, ó, é a identificação dos cortes, dos 2 cortes que vocês vão fazer, tá? A professora já postou lá no Cleso, inclusive, ó. Então, identificar. Bom, se a professora colocou ali, tá, na planta baixa, a identificação. Por que essa seta aqui, ó? Essa seta é para dizer que eu estou cortando exatamente, tá? Ó, olha aqui, ó, onde é que eu tô cortando, tá? Estou fazendo esse corte exatamente aqui, ó, tá? O corte que vocês vão ver lá, tá? Vai aparecer exatamente aqui, que é o corte, que é o segundo corte, tá? Então, eu estou enxergando daqui para lá, tá? Depois vocês vão ver lá no corte mesmo que estão fazendo. Então, é alto, vocês vão enxergar a partir daqui, ó. E essa é a identificação do corte, tá? Então, o que eu coloquei aqui, ó? Isso aqui é uma identificação de uma pessoa, então ela está enxergando a partir dali, ó, dessa linha aqui, ó, para lá, tá? Porque foi cortado exatamente aqui. Tá? Então, isso aqui sempre é identificação de uma calunguinha. Isso eu fiz aqui e também fiz aqui, ó. Tá? Outro corte, ó. Tá passando exatamente aqui. Então, esse corte é o transversal, tá? E que é o C e D, e o outro corte é o corte longitudinal. Por que longitudinal? Porque ele é longo, olha, é mais longo. Ó. Daqui até aqui é maior que daqui até aqui, tá? E a mesma coisa aqui, ó. Tá? A professora colocou uma calunguinha, tá? Também, a partir daqui para lá que você vai enxergar, sempre dessa linha para cá que vocês vão enxergar o corte, tá? Inclusive, vocês vão ver ali no corte, os 2 que estão lá. Tá passando dentro, inclusive o corte dentro da escada, ó. Por isso que a escada tá lá naquela direção lá, tá? Deixa eu ver, quem é que entrou aí? A Luísa? Luísa Sampaio. Tá, gente? Entenderam? Então, assim, eu vou lá no começo, porque o pessoal que entrou agora, então, assim, ó, essa planta, são 2 plantas baixas, tá? A planta de pavimento, primeiro pavimento ou térreo, tá? E a planta de pavimento, o segundo pavimento ou superior, tá? Então, vocês têm que fazer uma em cada prancha, tá? Então, eu vi que vocês fizeram primeiro essa, porque a professora se atrapalhou e postou primeiro essa, mas não tem problema. O importante é que vocês entendam que são 2, não é só uma planta. Porque você tem que entender assim, aqui, vocês estão trabalhando com uma casa de 2 pavimentos, tá? O térreo e o primeiro pavimento, né? Pavimentos 2, né? Tá? Então, vocês fizeram essa, tá? E vocês vão agora fazer essa, quem não entendeu, tá? São 2 plantas, uma em cada prancha. Tá, gente? Vou botar aqui. Entenderam até aí? Sim? Manuela, entendeu? Aham. Maria Eduarda. Sim? Tá. Posso ir adiante, então? Tá? Sempre identificar. Aqui é a mesma coisa, aquilo que eu falei lá na planta lá. Identificar. Medir, ó. Metragem. Então, daqui até aqui, claro, a medida já está ali, mas façam vocês o cálculo para vocês verem como fecha direitinho, tá? É porque vocês têm que sempre fazer, vocês vão agora sempre calcular, tá? Deixa eu ver. A medida que a prof colocou, eu vou mostrar agora para vocês, é a medida das escadas, a altura, né? Porque agora depois vai aparecer no corte. Então, aqui, ó, tá? O corte. Esse é o corte longitudinal, é o mais longo, porque ele tem a medida dele é maior aqui, ó, tá? Você pode fazer esse ou outro primeiro, tanto faz, mas é importante que vocês entendam. Então, é um corte e o 2, tá? Corte AB ou corte longitudinal
e depois o corte CD ou o corte transversal, tá? Mesma coisa. O que vocês têm que entender assim, ó? Vocês vão copiar exatamente isso aqui, ó, tá? Para prancha de vocês na escala 1:50, tá? Então, a mesma coisa, isso aqui é um desenho do corte, vocês também vão fazer a identificação, corte AB, escala, escrever, sempre escrever tudo. Aonde tiver escrito, onde tiver algarismo, medida, vocês vão colocar, conforme está aqui no desenho, exatamente, tá? Então, não esqueça. Então, isso é a identificação do desenho. Depois, isso também vai lá no selo, mas não tem problema. Sempre tem que identificar. Isso é uma coisa bem importante. Certo? Bom, aí lá no polígrafo de vocês, tá? Não tem a medida do telhado lá, ó. Mas a professora colocou aqui a medida, a altura, porque no outro tem, ó. É tudo a mesma altura. É o mesmo telhado, né? No outro tem, mas nesse não, mas eu coloquei para você não se perder. Então, é 3 metros de altura, tá? Vocês podem até colocar ali no polígrafo de vocês, fazer a identificação ali, para vocês saberem que tem a altura de 3 metros, tá? Certo? Aí, assim, ó, o que é? Bom, aí vocês vão vir sempre, ó, fazendo da esquerda para a direita, de baixo para cima, dimensionando na folha a partir do meio, sempre esse processo, tá? Bom, aí assim, ó, professora, mas como é que as escadas e tal? Bom, aí vocês vão ver lá, ó, aquilo que a professora falou ali, ó. Ó, esse corte aqui, ó, tá passando exatamente aqui, ó, tá vendo? Tá? Então, vocês estão olhando daqui para lá. Por isso que vocês estão enxergando a escada com os degraus, né? E subindo, tá? Então, entendam, ó. Ó, daqui para lá, vocês estão enxergando exatamente, tá? Esse corte aqui, tá? Bom, aí, porque aí tá passando, exatamente, se cortou, o que eu estou enxergando? Cortou exatamente dentro das escadas, ó, tá? Aí que vocês vão fazer, tá? Colocar as medidas para fechar. Então, se vocês forem bem certinho pelas medidas, como a professora está aqui também no polígrafo, vai dar certo. Então, olha só, a altura de cada degrau, tá? A altura é isso aqui, ó, tá? É 18 centímetros. Tá? Professora, mas se eu colocar lá na escala não dá bem, 18 vai dar no 20. Mas aí, assim, é questão de escala, não tem problema. Aí bota ali, tá? Depois do 15, um pouquinho que passa ali, um pontinho, e vão colocando, porque fecha, tá? Bom, aí a largura aqui da escala, então a altura é 18 e a largura é 28. 28,6 pelo cálculo, tá? Mas não vai dar ali acho que os 30, mais ou menos, né? Um pouquinho antes, tá? Vocês colocam um pontinho antes, por isso que é importante aqui vocês trabalhar, tá? Com a zero, quando for fazer a escada 0,3 ou 0,5 para não, porque o grafite é fininho, tá? E daí facilita mais. E aí vocês vão colocando, ó, tá? As alturas direitinho. Bom, aí se vocês tiver, por exemplo, colocar a altura ali, tá? Fazer a medição direitinho ali, vem vindo, coloca a altura de 1,34. O 1,34 é acima, ó, da lajezinha, que é de 10, que a professora já falou para vocês, né? Tá? Que é 10 aqui, ó. Tá? Aí, 1,34, o vão livre até a laje lá de cima, que é o patamar onde é os... Vou pegar aqui lá na planta. Vamos ver aqui, que é esse aqui que aparece lá. Que eles não dá os 1,20, dá um pouco menos, dá 1 metro, tá? Que é o patamar, essa profundidade aqui, ó. A profundidade que a professora está falando é daqui até aqui, porque daí tem mais a parte aberta da janela, né? Mas é 1 metro, e os 20 é depois a espessura da janela, da parede externa, tá? Então, vamos lá de novo no corte. Tá? E aí você vem vindo pelas medidas, fecha direitinho. Fez aqui, depois vem e puxa as outras, a mesma coisa, a mesma medida, ó, tudo 18 de altura, tá? E largura 28, tá? Então, ó,
Isso aqui, exatamente. Como a professora fez um detalhezinho aqui, ó. Altura 18, tá? E largura 28,6. Vai dar lá quase 30, mas aí vocês vão ajustando, vão fazer um pequeno ajuste ali na medida das escadas, tá? Indo pelas medidas, tem que fechar, tá? Pode ser que alguma coisinha, mas vocês ajustem daí as escadas. Bom, aí assim, ó, vocês viram que tem as cotas, ó, a altura das janelas, tá? Ó, desculpa, da porta aqui, 2,10. Aí o que sobrou lá, ó, de parede, 50, por isso que fecha os dois e... Ah, a medida é 2,60, né, de altura, agora que a professora viu. Eu tinha colocado 2,70, mas é 2,60 o pé direito de vocês. 2,70 é aqui, ó, mas aí não, senão não vai fechar. Então é 2,60, só muda lá. Vocês têm aí no polígrafo, mas eu tinha falado para vocês, então esquece o 2,70, é 2,60, tá? O pé direito. Tá? Para vocês não se atrapalhar. Certo? Estou explicando, mas se vocês estão falando alguma coisa aí, eu não estou... Só se abrir o áudio, não estou ouvindo. Tá, gente? Entenderam um pouquinho até aí? Sim. Sim? Tainá. Maria Eduarda. Lorena, sim. Tá. Tainá. Tá. Então, assim, ó, sempre cuidando das medidas. A partir das medidas na escala, ó, aqui tá 2,60, claro, bota lá a escala, né, que vocês estão usando para 50, vai medir aqui, vai dar certo, tá? Bom, aí, então, esse é o andar de baixo e esse é o andar de cima. Então, andar, né, primeiro pavimento, segundo pavimento, ou andar térreo, tá? Ou segundo pavimento, tanto faz, tá? Bom, aí assim, ó, vamos lá agora no telhado, sempre colocando todas as cotas, tá, gente? Agora vamos no telhado, então assim, ó, quanto é que é a altura lá do telhado? Bota 3 metros. Esse telhado, tá, vocês têm lá no polígrafo, deixa a professora pegar aqui para mostrar para vocês. Vocês podem ir, porque o que acontece? Aqui, ó, tá? Mas quanto é que essa medida, assim, são os caibros, né? São os caibrozinhos, esse aqui é a tesoura do telhado, tá? Que tem as medidas, então, quanto que tem de largura, no caso, né? Tá? Mas tem o telhado aqui que a professora vai mostrar para vocês, que está aqui no polígrafo. É só pegar lá que vocês vão conseguir fazer. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Vocês têm o telhado, ó, lá, tá? Então, vocês vão, ó, pelas medidas, tá? Ó, então, por exemplo, assim, ó, ó, tá tudo por aqui, ó, se vocês não enxergar bem, a prof vai pegar, vai colocar a caneta aqui, ó, porque vocês podem ir aqui, ó, corte longitudinal, não importa, o telhado é o mesmo. Aí vai ter, assim, o número 1, linha da tesoura, ó, tá? Onde é que tá a linha da tesoura? O 1. É que tá ruim de olhar agora, mas eu coloco direitinho, depois envio para vocês. Então, assim, ó, vamos supor aqui, ó, 3, ó, pontalete, tá vendo? Quanto que tem o pontalete? Tanto, 8 por 16 a medida. Por que 8 por 16? Ah, tá. Mas aí a largura é 16. Ó, olha aqui onde é que ele tá. Aí mostra ele em perspectiva, ó, mostra já a espessura, tá vendo? Então, ó, o 3 tá aqui, vocês vão ver, né, para entender. 8 por 16, então eu tenho o quê? 16 aqui de largura e essa espessurinha aqui é o 8, tá? Aqui, ó, tá? No caso, vocês vão colocar só a medida, porque na verdade aqui, só para vocês entenderem como é que é o pontalete, vamos supor. Então, ele tem a largura dele, então, os 16 de largura que vocês vão colocar lá na escala de vocês, tá?
E por que os 8? Porque tem essa espessurinha, mas vocês não vão fazer espessura aqui. Vocês vão fazer exatamente como está aqui. Ó. É só para vocês entenderem, né? Qual é a medida de cada um. A mesma coisa aqui, ó. Por exemplo, assim, ó. Aqui, ó, tá? Ainda não está acrescentada as telhas, ó, que foi colocada uma linha, ó, pode ver que não tem a linhazinha fininha, não tem as telhas, mas vocês podem só fazer a indicação também, tá? Bom, aí já tem todas as medidas, não tem como se perder, e pela numeração, ó, pode ver, ó, toda a numeração direitinho indo, vocês conseguem, e só tem que prestar bem atenção. O que eu vou fazer? Como está bem ruim, apagado, eu vou colocar tudo a caneta direitinho e envia para vocês lá no grupo do Whats, tá? Para facilitar para vocês fazerem o telhado. Se seguindo direitinho, ó, tá? Por essas, vocês conseguem fazer pelas medidas ali, tendo as medidas, tá? E aquilo que o senhor falou, a altura é os 3 metros, ó. Então, o que você tem que fazer? Quanto que tem essa medida aqui, vamos supor, tal, né? Quanto tem essa medida aqui, vamos colocar. Então, dos 3 metros vai ser a partir da laje, ó, dessa daqui, até o a cumieira, tá? Ó, até a cumieirazinha ali, ó, a linha da cumieira. Depois corre o telhado aqui em cima, telhadinho, tá? Opa. Tá, gente? Entendido um pouquinho do telhado que vocês têm que fazer? A medida é os 3 metros, depois vocês vão só pela... A professora envia ali para vocês, vai se facilitar para vocês fazerem. Certo? Sim? Lucas, Maria, Luísa, Tainá. Tá. Então, vocês vão, porque assim, o professor postou lá postou lá porque eu estou preocupada que vocês não estão me enviando, assim, então, e não estão me pedindo nada, então eu fico preocupada que vocês não entendam e daí não conseguem fazer. Só que se vocês estão com dificuldade, me chama no WhatsApp, tá? Que a prof ajuda vocês, não ficam pensando e não fazendo por dificuldade. Vocês têm que chamar a prof, tá? Porque esse é o mais complicadinho de fazer, então vocês têm que ter um entendimento agora nos cortes, tá? Tá. Aí esse é o corte, então, tá? O longitudinal ou AB. Agora, depois vão ter o outro corte, ó, tá? É o mesmo processo, tá, gente? Ó, a mesma coisa se segue. Então, qual é que é esse corte aqui, tá? Vamos lá. Vou pegar lá a plantinha. Aquele corte, então, é exatamente esse que a professora colocou ali, ó, tá? Vocês estão olhando daqui para lá. Tá cortando e vai aparecer bem na frente da escada. Vocês vão ver assim a medida direitinho da escada, então daqui para lá estão enxergando, tá? Tudo, né? A parte de baixo e a parte de cima, mesma coisa, só que é outro corte, é outra posição, tá? Mesma coisa, ó, tá? Seguindo pela medida direitinho, né? Tá? Vão colocar todas as alturas, tem que colocar, gente, tá? Olha aqui, ó, 90, isso que eu falei para vocês, ó. O que é? A janela tinha 2,50 por e tanto de altura, vezes 90, que esse é o peitoril que a professora estava falando para vocês, ó, daqui do chão até chegar à janela. A altura é 1,20 da janela. Tá? Aquela lá de cima já tem a 1,30, ó, tá vendo? As janelas do banheiro são mais altas, tá vendo? Ó? Então, daqui, até eu chegar na janela do banheiro, eu tenho que deixar 1,50. Não, 1,50 é 1,50 exatamente. Tá? Para pegar a janela, porque a janela do banheiro sempre é mais alta. Tá? Ó, mesma coisa, escrever embaixo, o que é isso? Que corte é esse? Tá? Colocar todas as medidas, tá? Tudo, ó, vendo? Colocar as louças, ó.
Tá cortando, tá aparecendo lá no banheiro, ó. Ah, e aqui aparece a escada então de frente, ó. Então o que que vai acontecer aqui nessa escada? Vocês têm que colocar, ó, é 18, tá vendo? 18 de altura, os degrauzinhos, ó, tudo 18, ó. Mas não precisa colocar 18, 18, 18. Só coloca 2 ali, tá bom, tá? Mas tem que fazer a medida certinha na escala, ó, tá? Que nem vai fazer da porta, 2 e 10, a mesma coisa, então sempre calculando. Aqui, tá? Vocês vão, a mesma coisa lá, ó. Vocês vão fazer exatamente, tá? O que vai aparecer lá? Aqui agora não está mostrando esse telhado, mas é o mesmo telhado daquele lá, só que ele aparece de outra forma. Por quê? Porque foi cortado e ele, então, seu telhado, tá? Ele é, ó, vendo? Ele é assim, tá? Ele vai aparecer no outro corte, ele vai aparecer assim, ó, tá? Por isso, essa medida até aqui. E reto, justamente porque é outro corte, tá? E aí os caibros, no caso assim, ó, pontalete não tem, porque o pontalete é só lá nesse telhado que faz um V, né? Ao contrário, tá? Mas aí tem os outros pontaletezinhos aqui que seguram ao telhado, exatamente como tá ali. Os caibrinhos e pontaletes. Aí você vai colocar mesmo as medidas que tem lá, você coloca também, tá? Outra coisa que a professora quer que vocês observem e façam, tá? Usar, isso aqui já é textura na laje, então tem que usar essa textura, tá? Tá? Como eu venho, ó. Então tem que ser, pode ser bolinha maior e um, né? Ou pode ser os triângulozinhos também, com bolinha. Mas tem que texturizar toda ela, porque você já tem que ter entendimento de textura a partir daqui nos cortes. Tá? Ah, outra coisa também aqui, ó. Ó, tá vendo aqui a laje? Tem uma laje, tem essa laje de baixo, tem a laje intermediária e tem a laje de cima. Tá vendo? É uma casa com laje, então tem que colocar. Então, bom, mas aqui tem a parede, as paredes são 25, né? Externas. Quanto que é essa alturinha aqui? Então, tu vai fazer, pode botar 30 com o total, tá? Ou 20 daqui até aqui e 10 que é a laje sempre, tá? Então vai fechar os 30, tá? Então 20 com 10 fecha os 30, tá? Então é a alturinha de 30, então exatamente como tá ali. E a largura, tá? A largura aqui é 10, tá? A largurinha tá? Da viga, 10 centímetros, né? No caso, a largurinha, tá? Quanto lá no outro também, a mesma coisa. Outra coisa, tem que fazer essa parte aqui que o professor já disse também da textura da terra, que está ali no polígrafo, está mostrando. Não pode esquecer. Deixa eu ver onde que está aqui. Lá no polígrafo tem de você. Deixa eu ver o que a professora vai pegar aqui. Tem que fazer tudo isso aí, esses detalhes, tá? Mas vocês têm lá, a professora já mostrou para vocês ali no polígrafo, numa parte ali, tá? Embaixo. Deixa eu achar rapidinho. Ai, tá pro lado, ó. Enxergaram, gente? O professor explicou e estava pro lado. Sim? Ah, deixa eu ver se eu acho. Espera aí só um pouquinho. Eu acho que está nesse outro aqui.
Aqui, ó, tá? Professora Tim, que isso aqui vocês têm lá no polígono, essa página também, tá? Então, ó, concreto, tá vendo, ó? Ó, a identificação do concreto, como vocês fazem, pode ser através do triângulozinho, e o aterro, ó, as terras, ó, tá vendo? Então, tem que colocar, tá? Outra coisa que a professora quer falar para vocês, então, assim, ó, os cortes, tá ok, né? Entendido aí, teus cortes? Sim? Tá. Então, assim, agora é o seguinte, ó. O que acontece, por exemplo, se vocês têm os cortes, aí vocês vão partir agora, depois dos cortes, tá? Que eu vou postar lá, vocês fazerem atividade, vocês vão fazer as fachadas, ó. Esquece isso aqui, não precisa perspectiva, tá? Vocês vão fazer as duas fachadas. Só que essas fachadas que eu tô mostrando aqui, ó, deixa eu botar mais pra cá um pouquinho, tá? Essas duas não são do projeto de vocês, são outras, de outro projeto, tá? Mas vocês têm que entender que vocês vão fazer as fachadas a partir dos dois cortes que vocês estão fazendo ali, ó. Tá? Então, por isso, primeiro o corte você tem que fazer, porque vocês vão fazer o quê? Só depois, exatamente, através desse corte, vocês vão fazer exatamente em cima disso a fachada de vocês. Então, aí vocês vão lá na planta baixa e ver, como é que é essa fachada? Bom, essa fachada, tá? Como ela é uma fachada, é um corte longitudinal, tá? É lateral, então, na verdade, ela não tem muita coisa, tá? Para apresentar em função de janela tá? Mas vocês vão fazer a identificação através sempre da planta baixa, mas eu já explico ali. Tá? Então, vocês vão fazer a fachada desse corte e a fachada, então, essa é a fachada principal da casa, tá? Como é que é essa fachada principal da casa? É exatamente essa aqui, olhando na planta baixa, tá? É essa fachada aqui, ó. Então, ó, daqui, tá? É exatamente essa, é a principal. Fachada principal, que é a frontal, a de frente, olhando, tá? Então, só deixa eu pegar aqui, só uma... Deixa eu mostrar. Para vocês entenderem melhor. Confusão. Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Então, assim, ó. Ó. Gente, estão enxergando? Sim? Tá. Tá, olha aqui agora. Olha só. Vocês têm essa fachada é a principal. Bom, mas como é que eu enxergo ela? Aqui, ó, enxergando. Ó. O que acontece? Claro que isso aqui tá cortado lá dentro, mas vocês vão... aqui, ó, a medida são as mesmas. Então, o que é isso aqui? É uma garagem. Então, isso aqui vai ser a frente da garagem. Então, a garagem tá lá na frente. Então, vai aparecer a garagem, tá? Então, o que aparece na garagem? O portão, vai aparecer direitinho. Bom, aí assim, ó, a área da frente, tá? A área aberta da frente, porque é a entrada da casa, tá vendo? Vai aparecer o quê? O pilar, né? Vai aparecer a porta lá da entrada, que depois vocês podem fazer uma porta que vocês quiserem, tá? Conforme o material que vocês forem usar, depois que eu vou explicar, tá? O pilar aqui, lá na medida na planta de vocês, não tem essa medida, mas a professora agora colocou ali, é 30 por 20, tá? Depois eu posso enviar para vocês, tá? Não tinha medida, mas a professora colocou, para facilitar para você, tá? Aí, assim, ó, bom, aí eu tenho essa janela, exatamente, tá? Isso aqui é uma porta que está lá dentro,
tá? Mas ela está aqui na frente, então a fachada é igual, é isso aqui, só que, porém, vocês vão acrescentar, tá? Conforme a planta baixa. Então, nesse espaço até aqui, eu tenho o quê? Eu tenho uma janela, tá? Então, é isso que vocês vão colocar. Então, aquilo que vocês têm que cuidar, peitoril, a janela, né? Por fora, por dentro dá 90, por fora dá 1 metro de altura. E aí eu vou acrescentar minha janela ali, tá? Tudo no alinhamento. A mesma coisa vai acontecer. O que que tem lá em cima, na parte superior da outra planta? É o dormitório, então vai aparecer a janela do dormitório aqui em cima, no caso, tá? E assim vocês vão cuidando e fazendo, tá? Então é isso, ó. A fachada principal é essa aqui, tá? Que é exatamente o que estão olhando. E a fachada que vocês estão cortando, que é a outra, tá? Que é essa aqui, ó, é outra fachada, que é a fachada lateral. Que qual que é? Agora eu vou tirar para mostrar para vocês entender bem. Essa é exatamente essa aqui, ó, tá? Que o que acontece? Vocês estão enxergando o corte por dentro, mas aqui vocês não vão enxergar praticamente nada, tá vendo? De fachada, porque ela passa... Ah, não, mas acho que é o contrário, aqui é o outro... Não, tá certo. Tá, essa aqui. Então, assim, ó, essa aqui, ó, é a fachada lateral, que é exatamente essa aqui, ó, tá? Que aqui vocês não vão, ó, vocês vão enxergar, de repente, lá em cima, alguma coisa de janela, não sei, tem que ver. Mas, a princípio, não, porque como ela fica, geralmente fica na divisa do terreno do vizinho, não aparece, não pode ter nada de abertura, tá? Então, ó, vai aparecer, ó, embaixo, tá? Parede cega, que a gente chama, sem abertura nenhuma, quando a gente diz parede cega, tá? E aqui a mesma coisa, aqui também, ó, parede cega, ó, tá vendo? Ó, daqui até aqui, tá? Então, ó, lá embaixo, claro, mas não, ao contrário isso aqui. Ah, não, tá certo, tá. É isso aí que você tá falando, se atrapalhou agora. Tá? Então, assim, ó, o que é isso aqui? Lá embaixo é a extensão, ó, da garagem. E lá em cima não tem, né? Só tem embaixo, tá? Então, é isso que vocês vão ter que cuidar, que tá aqui, ó, o telhado, é isso que vai aparecer lá, ó, nessa parte aqui. Ó, exatamente aparece o telhado da garagem, que é a extensão dela, tá? E o restante aqui é cego também, ó, não aparece nada, tá? O que vai aparecer vai ser também Ah, não, tá certo. Embaixo, tá? Vai aparecer a parede aqui, mas lá em cima vai aparecer o quê? Ó, isso que vocês têm que cuidar pela medida, ó. Lá em cima vai ser 2 telhadinhos. Por quê? Desculpa, em cima não, embaixo vai ser 2 telhadinhos. Por quê? Porque vocês têm o quê? Ó, deixa eu pegar a planta baixa lá. Vocês têm, ó, exatamente, ó, essas duas áreas embaixo, ó. Então vai aparecer os telhadinhos lá embaixo, e em cima não. Tá? Entendido? Sei que vocês vão se atrapalhar, mas tem que me chamar daí quando estão fazendo, para me assessorando vocês. Tá? Entenderam um pouco das fachadas? Porque depois eu vou postar também lá no Classroom para vocês fazerem a fachada. Certo? E as fachadas, tá? Nos cortes, um em cada folha que eu quero. Mas as fachadas vocês podem fazer, dimensionar na folha A3 e creio que dá as duas, tá? Bota uma embaixo, outra em cima, dá na mesma folha, tá? E outra coisa que a professora está observando, assim, ó, tudo bem na planta aqui, ó, se vocês usaram a planta baixa e fizeram nessa posição na folha, não tem problema, vocês vão fazer o selo, aquilo que eu expliquei aqui. Mas vocês podem usar, tá? Sempre a folha na horizontal, a folha de vocês, tá? Porque ela já é mais larga justamente por isso,
tá? E quando não dá todo o desenho na folha, tem que usar outra folha para outro trabalho. Quando não dá, por exemplo, vamos pôr duas fachadas na mesma folha, no caso, mas vai dar, tá? Porque a escala não é tão imensa assim para aumentar o desenho, né? Então, vocês sempre usem a folha de vocês nessa posição, tá? Aonde a longitudinal ou a horizontal da medida é maior que a vertical, tá? Cuidem isso. Tá? Eu fiz um detalhe aqui também que eu posso enviar para você esse detalhezinho, para vocês entenderem aqui, ó. Tá vendo? Aqui no corte, vocês estão enxergando. A professora fez um detalhe maior para você entender com as medidas, ó. Porque aqui tem uma altura, ó, uma alturinha de 10, ó. Porque aqui a laje é mais baixa e aqui é mais alta. Por quê? Porque aqui é a entrada da casa, né? No caso, então, a laje é um pouco mais baixa. Então, a casa já levanta um pouquinho mais. A laje é 10 centímetros mais alta. Então, é isso que vocês vão fazer exatamente nesse detalhe. Vou enviar, tirar uma foto e enviar para vocês também. Dessa imagem aí. Tá? Então, o que vocês podem fazer? Se inspirar através das fachadas lá. Não é essas fachadas, vou falar novamente. Essas fachadas de outro projeto. Vocês vão fazer as fachadas em cima desses dois cortes aqui que vocês têm, que é da casa de vocês, tá? Vocês estão fazendo o projeto arquitetônico. Mas pode se inspirar, vocês também podem buscar material. Olha a maneira que eles fazem. Vocês podem trabalhar os materiais agora que vocês queiram, tá? Procurem aí, inclusive no Polígrafo, tem bastante coisa de materiais de indicação. Vocês também, aquilo que a professora falou, assim, eu vou usar no piso da cozinha uma cerâmica de tanto, 1 metro por 50 ou 2 metros, depois, porque lá no final, depois a professora vai explicar tudo para vocês têm que fazer um memorial descritivo de toda essa casa. Como é que é o memorial descritivo? A professora vai explicar e vai dar tudo para vocês vão só ir acrescentando, tá? Então, o que vocês usaram, tá, de materiais na casa de vocês? Que tipo de pintura, que cor, tudo vocês vão estabelecer lá também, tá? Deixa eu ver o que mais que a professora quer falar. Certo? Acho que é isso, então, gente. Perguntas, dúvidas? Tem? Tem que perguntar. Fui clara? Sim? Fui clara nas explicações, pessoal? Sim? Não esqueça, gente, sempre assim, uma coisa que a professora quer, quando a professora postou lá, planta baixa, pavimento tal, posta lá, se é primeiro pavimento, posta naquele que a professora colocou lá, o trabalho de vocês. Planta baixa, segundo pavimento, posta lá naquele. Não posta em outros lugares, porque vocês estão postando diferente, é bem ruim isso aí. Depois, daqui a pouco, a professora não é que não acha, mas dá uma confusão enorme. E você se confunde depois até com o trabalho para entregar. Então, sempre postam no espaço certo que a professora coloca lá. Então, eu vou colocar lá fachada principal, fachada lateral. Então, posta fachada lateral, posta fachada principal no lugar certo. Tá? Porque depois disso que vocês fizeram, vocês vão trabalhar com os dois projetos intermediários, que é o projeto elétrico, tá? E o projeto hidrossanitário, tá? Mas esse projeto já vai fazer importante que assim, agora vocês entendem bem a parte dos cortes e das fachadas, porque depois esses dois projetos do hidro e da elétrica vocês vão copiar, tá? Vocês vão copiar a planta baixa, duas plantas baixas, copiar um para o hidráulico e outro para o elétrico,
tá? Duas no caso de cada, porque vocês têm 2 pavimentos, então tem pavimento superior e pavimento térreo, tá? Vocês vão copiar daí na folha, tá? Na folha de papel manteiga. Como vocês já têm daí a planta já pronta, vocês só vão colocar o papel manteiga em cima e copiar ela. Então, a professora vai explicar depois, vão copiar toda a planta direitinho, para depois eu explicar o que vocês vão fazer, que vai ser a iluminação, como é que se projeta uma iluminação, uma planta baixa, tá? A elétrica, né? Na planta baixa, e como é que se projeta também o hidro, tá? Sempre na planta baixa. Tá? Não precisa fazer daí corte, não, é só as plantas baixas. Vocês vão copiar no papel manteiga, tá? Vai ser daí na próxima aula, a professora vai explicar. Aí, assim, ó, agora você tem que sentar, se inteirar, tá? Tem bastante coisa aqui, tem, assim, ó, prestar bastante atenção, é bem minucioso, são detalhes, são medidas, são cálculos, veja bem, e vocês não podem sair, tá, do foco, porque é bem importante isso aí, porque assim que você sair do foco e errar, tem que ir lá, voltar, corrigir, então façam com bastante atenção, tá, porque requer bastante atenção agora no códigos. No momento que vocês aprenderam a fazer, vão embora. Mas agora sim é atenção, atenção, atenção. Tá? Nas medidas, nas alturas, nas larguras, nas metragens, calcular tudo direitinho. Tá? Vou falar novamente, cotas, sempre cotando, aquilo que o professor disse, cotar, colocar as pautas direitinho, escrever ou algarismo dentro de pauta para ficar a letra padrão, ou usar algarismo padrão, que é isso? São as alturas, tá? Então, vocês têm que fazer isso, porque senão não pode, tem que ficar muito bem legível, tá? Isso requer tempo, sim, mas muita, muita atenção, tá? Escrever com a letra de forma, tem que ser, é projeto, é dentro das normas técnicas, tem que estar escrito por fora, escrito por dentro, tudo, tudo, tudo. Outra coisa que eu quero reforçar as paredes depois que você fez com 03, 05, tudo, tá pronto tudo, agora eu vou reforçar as paredes com a 09. As paredes, não é as portas nem janelas, as portas e janelas tem que ficar com o grafite mais leve. As paredes em si todas, tanto interna como externa, tem que ser a 09, gente, tá? Porque tem que aparecer bem. Não pode deixar ela assim, a Deus dará. Ela está mais em cima, entendeu? Então é por isso. Então, o piso vai ficar com um traço mais leve, mas as paredes, o piso e o restante, mas as paredes, tudo, tudo. Gente, cuidar a medida aqui das portas, tá? Olha só, uma coisa que eu quero falar novamente. Daqui até aqui eu tenho 90 de vão de porta. Se eu tenho 90 de vão de porta, essa medida aqui também tem que ser 90. Porque senão, se for maior, não vai fechar, ela vai vir aqui, tá? Então, essa medida daqui também tem que ter 90 de porta, que é a largura da porta, tá? Aqui não vai aparecer a altura, porque aqui nós estamos numa planta baixa, tá? Então, daqui até aqui tem que ter 90 para... E aqui vocês vão usar, obviamente, vão usar os quadros de vocês, tá? Vamos ver qual que fecha melhor. A mesma coisa, qualquer parte tem que ser, gente, não pode. Tá? Essa gola que a professora disse, já comentou, vou falar novamente, é o 10 centímetros, é a golinha da porta. Ó, em todas as portas tem a gola, é 10, você deixa um 10 aqui. Tá? Quando o espaço for menor, pode até ser 5, sabe, a golinha. Mas sempre 10, praticamente 10. Certo? Não esqueça aqui, ó, 2,60 é o pé direito, tá, gente? Pé direito, 2,60 novamente, a professora vai colocar. Eu risco e rabisco para vocês não esquecer. Tá? Tá? Depois, lá nas escadas, vocês vão colocar como é identifica a escada, então, que degrau é esse? Esse é o 1, esse é o 2, e aí vem vindo, ó. Tem que cuidar lá, ó, porque tem uma escada aqui, ó.
Por que tá dando aquele cortezinho? Porque, ó, tá vendo, ó? Aqui é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o 8. Aqui, ó, tá vendo? Tem uma repartição aqui. Aqui é o 9 já, não é o mesmo, ó, tá? 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Então, são 15 degraus de escada. Certo, gente? Tá, galera? Por hoje é isso, então. Ó, prestando muita atenção. Dá para fazer, sim, mas tem que ter foco, fé, tá? E querer, que dá. E qualquer coisa, chamem a prof lá no WhatsApp. Não tenho receio, tá? Já falei 1000 vezes isso. E eu preciso que vocês focam para fazer, porque esse trabalho aqui de corte é o que mais tem que ter atenção no projeto todinho. Muita atenção, tá? E é isso, então, por hoje. Quem tem dúvida, quer falar alguma coisa, pode perguntar. A professora está aqui. Se não, me chama no WhatsApp, tá? Entendido até aí? Sim? Não? Tá. Restante, meninas. Entendido?